Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Lacerda Machado, aqui nesta segunda ronda, queria-lhe voltar a perguntar se o negócio da manutenção no Brasil era aquele negócio virtuoso, o melhor negócio nos últimos 50 anos da TAP, na sua palavra. Por que razão acha que as finanças mandaram abrir um inquérito da IGF, aliás, sobre o negócio? Nós não conhecemos, efetivamente, os resultados desta auditoria. Aliás, vamos fazer o pedido deste relatório para que possamos conhecer. Mas porque é que acha que há esta dúvida do Ministério das Finanças ao ponto de solicitar uma auditoria ao negócio? Quer dizer, há aqui uma visão, ou pelo menos uma presunção de avaliação da qualidade do negócio completamente dispara da sua. Eu queria também relembrar-lhe, porventura sabe, que a parte pública disse, na sua avaliação ao negócio da TAP, que a evolução da manutenção, dos resultados da manutenção, da operação da manutenção no Brasil, eram muito negativos para as contas, inclusive prejudicando a totalidade dos resultados positivos obtidos no negócio da aviação e fazendo com que o global fosse fortemente negativo, penalizado pela operação do Brasil. Quer dizer, olhando para o global da companhia, ela estava prejudicada, fortemente prejudicada, são palavras da parte pública, em princípio, representante do acionista. E, por conseguinte, é outra entidade a desmentir a sua visão idílica do melhor negócio do pacote. Queria ainda perguntar-lhe, em relação à avaliação que faz da gestão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos nesses últimos 2 anos na TAP. Já vimos que tem esta paixão pelos aviões, conhece a companhia, tem uma ligação emocional ao negócio que é bom, mas também se calhar permite ter uma visão muito detalhada e muito próxima. Como é que avalia, e eu não estou aqui a fazer jogo político, já temos ambos experiência suficiente, nem lhe faria a pergunta neste sentido, mesmo do ponto de vista das opções que ele tomou como responsável máximo, digamos, sectorial pela TAP, como é que avalia esta prestação? Outra pergunta que lhe queria fazer é o seguinte: a TAP de 2015, de um valor de 10 milhões de euros, de uma situação difícil, passa para 2019 a ser uma companhia, como disse bem, apetecível, ao ponto da Lufthansa poder querer ser compradora. O que é que em 4 ou 5 anos faz passar de uma companhia profundamente deficitária, com problemas estruturais, para uma companhia que cresce em voos, que cresce na capacidade de libertar valor e torna-se apetecível para uma avaliação de 900 milhões de euros? Quer isto dizer, é a entrada do Estado ou é a gestão privada e o alavancar do conhecimento do negócio que a Atlantic Gateway, e em particular o Sr. David Neeleman, que nas suas palavras é um gestor brilhante nesta área e neste sector, que vem trazer à companhia uma visão de negócio e que a retira, independentemente do Estado lá estar, retira de uma situação de penúria para uma companhia apetecível e, como também teve a oportunidade já de dizer na Comissão de Economia, não fora a pandemia, talvez até o negócio se tivesse concretizado. E, finalmente, há uma pergunta fundamental. Nós estamos agora, aparentemente, à beira de um processo de privatização e há aqui 2 visões. O Sr. Primeiro-Ministro parece querer manter uma posição do Estado relevante como acionista e ouvimos uma dúvida razoável do Sr. Administrador Financeiro quanto a esta vontade de se poder concretizar. E porquê? Ele diz, e bem, os grandes grupos de aviação na consolidação podem não estar disponíveis a entrar numa companhia da qual têm uma ingerência política, que não têm controle e, porventura, alguns desses grupos podem até estar cotados em bolsa e esta limitação na gestão por haver a presença e a influência do Estado não ser compatível com aquilo que são os seus objetivos em termos de valorização de capital em bolsa. E, portanto, gostava de ouvi-lo também sobre esta fase nova que aparentemente vamos entrar, ainda com poucos dados, não sabemos qual é a percentagem que vai ser privatizado, o momento. Ouviu-se dizer que há muita pressa, depois não há muita pressa, enfim, mas à parte disso, conceptualmente, como é que avalia isso? E a última pergunta que lhe faço é, tem consciência que no acordo de compromisso que foi firmado, fazia parte integrante deste acordo de compromisso que havia que manter o hub de Lisboa por 30 anos. Isso estava explícito lá
naquilo que é o acordo assinado em junho de 2015. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Lacerda Machado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se o inquérito da IGF tivesse dado um resultado a dizer era muito mau, tê-lo-íamos todos sabido, não tenho nenhuma ideia da conclusão que tenha havido. E tendo a achar que bastava que enunciasse a dúvida para aqueles que olham para as coisas sempre pelo pior ângulo possível, imediatamente aproveitassem. Não tenho ideia. E quanto à parte pública, o que escreve nos seus relatórios é objetivo. Agora, Sr. Deputado, definitivamente eu vejo o que outras pessoas não veem. Mas não sou só eu que vejo. Há mais pessoas do setor atentas que também perceberam o que é que, do ponto de vista estratégico, significou aquilo que a TAP fez no Brasil. Eu devo dizer-lhe, quanto à avaliação dos ministros, eu louvo-me sempre na avaliação da Assembleia da República, que é quem fiscaliza. Ainda assim lhe direi que o essencial do desempenho do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos acontece num período de total anormalidade. De total anormalidade. Verdadeiramente, entramos na pandemia no dia 2 de março de 2020 e se reconstituírem, é a partir daí que ele tem um maior grau de intervenção. Teve antes sobre outra historieta chamada prémios, que não eram prémios nenhuns, não era nada de coisas discricionárias, bem pelo contrário, eram remunerações variáveis, contratadas, e como eu tentei explicar, ninguém queria ouvir, eu e os meus colegas, era o que faltava, que o Conselho de Administração da TAP não se batesse pelo cumprimento dos contratos de trabalho que tinha com 118 pessoas que tinham entregue os resultados de que resultaria a atribuição. Mas, como lhe digo, o essencial é, aliás, uns dias depois de nós na TAP termos pedido ajuda aos acionistas todos, exceto aos trabalhadores, obviamente a esses não pedimos, pelo contrário, como sabe, uns dias depois, com o layoff, começando por cortar em nós mais, não fazia o menor sentido, e pedimos ajuda ao Estado, não ao Estado acionista, mas ao Estado, organização política da nação, como todas as companhias fizeram. E o que eu lhe direi é um período de tal anormalidade que é muito difícil fazer uma avaliação e atribuir o que quer que seja. E, sobretudo, há uma coisa que eu não faço, eu sou um institucionalista, eu sou um apoiante incondicional deste governo e, particularmente, deste primeiro-ministro, como bem sabem, continuo a achar, aliás, desculpem isto, as coisas estão a correr muito bem naquilo que importa e interessa verdadeiramente, a minha visão, com uma objetividade, mas é o que é, e insisto, eu disse isso na minha declaração inicial na terça-feira, ainda bem que me chamam aqui para responder pelos meus atos. Eu, depois de ter sido membro do governo, dizia muitas vezes, é espantoso, eu acho que de vez em quando deviam chamar até antigos membros do governo, dizer-lhe, olha, o seu programa dizia que ia fazer isto, isto, isto e isto, agora venha cá explicar, fez isto? Não fez? Porquê? Fez diferente? Agora, eu não tenho que dar lições, era só o que faltava, respeito absoluto pelos órgãos de soberania e então pela Casa da Democracia, que como é esta, e portanto, eu dir-lhe-ei, Sr. Deputado, foi um período de absoluta anormalidade, todos cometemos erros, eu também seguramente, até porque era território absolutamente desconhecido, nós não fazíamos ideia, Sr. Deputado Bruno Dias, desculpe, aproveitar, eu assisti a essa parte antes da tripulação da TAP mandar desligar o telemóvel onde eu estava a assistir à audição do Sr. Miguel Frasquilho e o Sr. Deputado entrou num tema muito importante sobre previsões e projeções a propósito de sacrificar postos de emprego. E reparei que a certa altura não é mais do que uma constatação que disse, e bem, que em 2021 já havia projeções um pouco melhores sobre o que é que seria o futuro,
E eu, se estivesse aqui, na posição de Dr. Miguel Frasquilho, tinha lembrado que fevereiro de 2021 parecia que íamos morrer todos. Foi a pior altura para nós. Tivemos 300 e tal mortos em certos dias, se recordam. Nós, na TAP, nessa altura, achávamos que ia cair tudo. Quer dizer, foi a altura de falar com os sindicatos, falar no acordo temporário, explicar-lhes, não há mesmo hipótese de não cortar violentamente os salários. A ideia que tínhamos era uma enorme incerteza sobre o que estava para diante, e eu acho que todos, sem exceção, o Parlamento, os seus deputados, verdadeiramente não... E cá estamos, os que pudemos, para honrar, aliás, a memória dos que não estão. Porque o crescimento entre 2015 e 2020, o Sr. Deputado, por uma razão óbvia, a TAP ganhou escala e volume, era a chave da coisa. Passámos de 65 até 106 aeronaves, passámos de 10 milhões para 17 milhões e meio de passageiros, de 81 destinos para 94, de número de voos de 110 mil para 137 mil. E só não crescemos mais por causa do maldito aeroporto de Lisboa que não nos permitia. E foi isto que foi possível fazer com o dinheiro que entrou na TAP. E foi isso que permitiu renovar a frota e, sobretudo, ir buscar não apenas os 330 900 Neo, mas ir buscar os 320 e 321 Neo. E eu lembro de um dos primeiros voos, eu se pudesse vivia nos cockpits, mas isso agora não importa. Isso faço no simulador de voo com que me consolo pelas minhas frustrações de não ter sido na vida tudo o que gostava de ter sido, e algumas já não vou ser seguramente, mas isso agora não importa. Mas isto para lhe dizer, eu lembro-me de vir de Paris, olhe, no dia, um dia pouco bom, porque vinha para um momento mau de alguém, no dia 6 de outubro de 2020, num dos primeiros voos que fiz no 320 Neo, vinha no cockpit com uma senhora comandanta, deixa-me dizer assim, e uma senhora oficial piloto, agora não digo de outra maneira, e vinham espantadas, fizemos Orly-Lisboa e poupámos 27% de combustível relativamente aos seus. Convém lembrar que há duas rúbricas que pesam, as duas somam normalmente metade dos custos de combustível. E que o drama entre uma e outra, já agora, é que o pessoal... A outra, enquanto o pessoal é dominável. Mas foi isto, Sr. Deputado, foi ganhar escala, ganhar volume, diluir custos, que permitiu que a companhia, a TAP operadora de transporte aéreo, no segundo semestre de 2019, ganhou dinheiro a sério. Acabou o ano com 134 milhões e meio de capital próprio, de fundos próprios positivos. Sr. Deputado, não havia nada disso se não houvesse Brasil. A conta foi uma boa conta. Eu pedi ao Sr. Deputado, Dr. Diogo Lacerda Machado, eu pedi ao Sr. Deputado que evitássemos o diálogo direto. Eu creio que falta uma... Dr. Lacerda Machado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto são empolgamentos que vão acontecendo. É normal, mas ficamos todos mais cansados, também é normal que aconteça. Vamos estabilizar... Senhores deputados, vamos estabilizar a sala. Senhora Deputada, por favor, vamos estabilizar a sala para podermos ouvir o Dr. Lacerda Machado. Sr. Deputado, se eu anotei bem, falta a questão da privatização e do hub. O hub é primordial. Vamos, Sr. Deputado, eu vou pedir, porque já utilizou o seu tempo, eu vou pedir que o Sr. Dr. Lacerda Machado dê a sua resposta, mas evitarmos o diálogo, porque senão isto transtorna os próprios trabalhos e estamos todos a ficar cansados e acaba por ser mau para todos, como é óbvio. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu só estava a repetir a pergunta para relembrar ao Sr. Lacerda Machado, porque pareceu-me que havia aqui algum... Tenho a certeza que o Sr. Dr. Lacerda Machado, com a memória que tem, lembra-se garantidamente. Às vezes preciso de ajuda. Sr. Deputado, o hub por 30 anos, para mim, era para a eternidade. E quando se fez a revisão pontual do plano estratégico, olha, onde eu acrescentei o Porto.
não tinha rigorosamente nenhuma menção ao Porto na formulação de novembro de 2015 e eu, entendamos, discutindo com o Sr. Ministro Pedro Marques e o Porto apareceu. E já agora pode ser que o Porto, face aos constrangimentos brutais do aeroporto de Lisboa, pode ser que o Porto acabe por ter mais voos de longo curso como solução alternativa e sucedânea. Sobre manter ou não uma posição do Estado, o Estado decidirá, eu não, sobre isso não. Eu vou fazer uma confissão. Eu estava na EDP, no Conselho Geral de Supervisão, quando o governo do PSD-CDS resolveu privatizar totalmente e alienar os 31,5% que a EDP tinha. Eu tive a esperança até ao fim de que o Estado pelo menos tivesse 2% para ter alguém no Conselho Geral de Supervisão que dissesse algumas coisas muito importantes que deixaram de ser ditas. A EDP descolou de Portugal, hoje é uma multinacional que ainda, por acaso, tem sede aqui, mas a filha, a EDP Renováveis, tem sede em Espanha. E a criatura um dia vai devorar a criadora e nós vamos perder tudo. O meu, agora é do domínio da opinião apenas, eu guardaria nem que fosse 2% do capital da TAP e acho que uma expressão dessas mínimas, acho que o controlo agora ninguém vai aceitar menos do que o controlo depois de tudo o que aconteceu, é a minha percepção, oxalá me engano desse ponto de vista, mas eu confesso, e é do domínio da opinião, e estou a dá-la a primeira vez, não a dei a ninguém do governo, asseguro-vos, eu conservaria uma, pelo menos, pequena participação para que, em todo o tempo, uma voz que eu chamaria do interesse geral fosse ouvida para temperar o interesse egoísta que a venda integral de uma companhia ou do controle sempre terá e procurar manter aqui alguma proteção do interesse de todos nós.